Boa noite, alunos, alunas da disciplina Alfabetização Linguística. Hoje nós vamos ter a apresentação de mais uma metodologia, um método de alfabetização e derivado, não é, das pesquisas que as alunas fizeram, a Elizabeth, a Andressa, a Ariane, a Juliana, a Késia e a Rayane, sobre as teorias dentro da psicologia cognitiva, a psicologia que estuda a questão do cognitivismo, né? Como se aprende, como é que se dá o processo de aprendizagem cognitiva dos aspectos mais intelectuais. As alunas encontraram uma proposta que se chama método Scliar-Cabral, que é o nome da Leonor Scliar-Cabral. Interessante que o nome dela tem um hífen, né? Sobre as teorias cognitivas. Então, o que fez essa Leonor? Ela pegou as propostas mais recentes, segundo ela, e a gente vai ver se foi isso mesmo, né? Ela pegou as propostas mais recentes das teorias cognitivas, quer dizer, é um método que foi concebido no final dos anos 90, já início dos anos 2000, então ele está mais para o nosso século do que os que nós estudamos anteriormente. Os que nós estudamos anteriormente são métodos mais dentro do construtivismo. Este método é pós-construtivista, pós-estruturalista, é um método que já contempla alguns aspectos da neurociência, alguns conceitos novos, né, da neurociência, e ele já incorpora, né, uma visão mais recente das questões de aprendizagem, como se aprende, como se adquire a língua escrita, né? Então, eu vou deixar agora então, a apresentação com as nossas queridas colegas. As últimas permissões aqui, eu espero, para que elas passem para a gente essas experiências que elas adquiriram aí fazendo a pesquisa, como todos estão fazendo, a respeito do seu assunto, né? Então, quem vai começar, pessoal? Quem vai começar a apresentar agora? Sou eu, professora Ariane. Oi, Ariane. Então, querida, ou você liga a sua tela, ou você liga o seu áudio para começar, então, a apresentar. Eu vou passar o primeiro slide, então, para você, ok? Então, motivação e objetivos. A grande motivação para apresentar o material pedagógico é a fundamentação do sistema SCLIR de alfabetização, para todos quantos estejam empenhados no processo de alfabetizar para formar um leitor proficiente, decorre de que, em primeiro lugar, apesar dos esforços dos educadores, o índice de analfabetismo funcional ainda é muito alto. Os professores estão conscientes disso e mais ansiosos do que ninguém para que seus alunos aprendam a ler de modo a compreender os textos escolares. Jornais, livros, poemas, avisos, instruções ou informações no computador. E há também redigir para que se façam entender quando tiverem que redigir seus documentos ou uma carta ou prestar um exame para conseguir um emprego ou para entrar na universidade. Então, esse sistema ele foi motivado pelos dados alarmantes sobre o analfabetismo funcional, que é aquele analfabeto que não consegue compreender um texto. Ele lê o texto, ele sabe ler, ele sabe escrever, porém, né,
ele não consegue compreender, desenvolver o que ele está lendo. Então, é sobre esse péssimo desempenho que teve os alunos brasileiros na escrita, que deu a necessidade de desenvolver a consciência fonológica e fonética. Essa proposta, ela tem como objetivo fazer com que os alunos obtenham melhores resultados, né? Diminuindo analfabetismo, desculpa. Agora, a minha amiga vai entrar com as bases teóricas para dar continuidade e avançar aí com o nosso trabalho. Boa noite, gente. Meu nome é Kézia, eu sou do 4º período. Eu espero que dê para vocês me ouvirem, porque a minha internet hoje está uma benção, tá caindo toda hora. Mas vamos lá, professora, o slide 3. Isso. Bases teóricas. Para escrever Cabral, quanto mais associações forem feitas com as diferentes regiões cerebrais que processam a linguagem verbal, sempre no hemisfério esquerdo, mais rápida e profunda será a aprendizagem. Buscou-se, então, conhecer como o cérebro funciona e entender como o processo de ensino-aprendizagem ocorre e, assim, aplicá-los nas práticas educacionais, para que maximizem a aquisição de conhecimento. A neurociência ajuda a explicar o que ocorre com as redes neurais e como elas são estabelecidas no momento em que ocorre a aprendizagem. De que maneira os estímulos chegam ao cérebro, como ocorre a memorização e como podemos acessar essas informações armazenadas. De forma resumida, com base em dados científicos trazidos pelos estudos da neurociência, esse método de alfabetização propõe que a alfabetização seja realizada iniciando-se pela leitura de textos significativos para o aluno. O método é baseado nas teorias cognitivas e na neurociência cognitiva se inicia pelo texto para só no final decompô-lo em palavras, sílabas e fonemas. Próximo. Pode passar o slide, professora. Obrigada. Fundamentos da proposta. Estão baseados no que há de mais avançado na teoria e prática das ciências da linguagem verbal, e são a aquisição do sistema oral, se dá de forma natural e espontânea nas crianças que não apresentam distúrbios sensório-motrizes, perceptuais, ou cognitivos maiores. As primeiras palavras ocorrem por volta de 1 ano de idade. O sistema escrito, uma invenção, é aprendido no contexto do ensino-aprendizagem de forma sistemática, intensiva, quando a criança já atingiu certa maturidade cognitiva, linguística e emocional. Pode passar, professora. Enquanto a comunicação oral é questão de sobrevivência do homem, desde que iniciou o processo de humanização, a escrita é estendida como um modo secundário, distinta de pintura, do desenho ou de outros meios de memorização. Apareceu muito recentemente, aproximadamente há 5.000 anos antes de Cristo. Com base nesse boletim, saiu um boletim da INAF, que é o Indicador de Alfabetismo Funcional. Segundo esse boletim, 27% dos brasileiros não tinham as condições mínimas para o exercício da cidadania. 47% o faziam de forma precária e apenas 26% estavam aptos a compreender e refletir sobre os textos necessários da cidadania de forma plena
e a ampliação da sua aptidão para competir no mercado do trabalho. Então, a SCLIR, ela reformulou os fundamentos. Os dados alarmantes a levaram a buscar as causas de tal prejuízo. E a principal, sem dúvida, está na aprendizagem inicial precária da leitura, na alfabetização sem base científica, o que a conduziu à necessidade de reformular os fundamentos que balizam as metodologias da alfabetização, a formação continuada dos professores e a elaboração do material pedagógico. 2 caminhos foram percorridos para atingir tal meta: pesquisar experiências exitosas de alfabetização e os achados mais fundamentais das ciências que se ocupam da linguagem verbal, isto é, a linguística, a psicolinguística, a neuropsicologia e a neurociências. No programa Iniciativa de Intervenção Precoce, as experiências em alfabetização, a mais exitosa que ela encontrou foi o programa Iniciativa de Intervenção Precoce na Escócia, que em 10 anos erradicou o analfabetismo funcional. O programa aplicou o método fônico sintético e o enfoque multissensorial de Montessori, com material pedagógico elaborado a partir de pesquisas. Professores especialmente treinados, avaliação e monitoria contínuas, tempo extra para leitura no currículo. Próximo slide. Boa noite, eu vou falar um pouquinho sobre a aplicação. Na maioria dos casos, a criança precisa ir para a escola, principalmente para aprender a ler e a escrever, e conhecer também os símbolos matemáticos. E o papel do mediador é decisivo nesta aprendizagem. Ou seja, antes da criança falar, ela deve compreender o que o adulto está falando, né? Para que assim ela comece a dominar a linguagem e para depois ela começar a falar as suas primeiras palavras. Assim também acontece, né, na escola, na escrita, né? Se a criança ela não sabe a língua escrita, ela raramente ela não vai identificar ou compreender o que ela escreve. A alfabetização ela não pode começar pelo ensino isolado da escrita. Ela pode começar quase simultaneamente com a escrita, né? Desde que a criança ela aprenda a reconhecer as primeiras diferenças entre as letras, entre os números e os valores sonoros e os grafemas das letras. Próximo. Pode passar, professora. Boa noite, pessoal. Eu vou falar um pouquinho sobre a reciclagem neuronal, né? Nesse slide, já de início, a gente se encontra com a imagem de uma xícara em várias posições, de várias formas, né? Onde eu irei explicar um pouquinho do motivo dessas imagens. Uma das grandes descobertas da neurociência é de que os neurônios que processam as imagens visuais são programados para simetrizar a informação. No entanto, para o reconhecimento das letras, ou seja, das diferenças que apresentam entre si, é necessário reciclar os neurônios para que eles aprendam a distinguir a direção dos traços das letras. Nessa imagem, vemos a imagem de uma xícara, tanto faz se a alça está para a direita, ou para a esquerda, para cima ou para baixo. Isto não traz nenhuma diferença
para reconhecermos que se trata de uma xícara, não é mesmo? Isso porque os neurônios desprezam essas informações sobre a direita, esquerda, para cima ou para baixo. O que é observado é apenas que se trata de uma xícara. Pode passar, professora. Aqui eu trago um exemplozinho para vocês. Para reconhecer as letras, é preciso distinguir como elas se diferenciam entre si. É fato que para quem já está alfabetizado e automatizou esse reconhecimento, parece óbvio que as duas letras a seguir sejam diferentes. São essas letrinhas, o D e o B. Mas para quem está aprendendo a ler, elas são idênticas, pois os neurônios da visão desprezam essa diferença. Eles simetrizam a informação. Pode passar, professora. Etapas do método. Para que o processamento da leitura ocorra de forma eficiente, é preciso que se observe e se respeite algumas etapas importantes. Segundo Sclier Cabral, como decodificação, pré-leitura, fixação e o reconhecimento dos traços das letras e sua articulação. Algumas das etapas de captação da informação ocorrem simultaneamente. Uma das descobertas das neurociências que Leonor utilizou para montar seu método foi a de que, quando o indivíduo já está alfabetizado, não fixa o olhar só numa letra, mas ainda assim os seus olhos não abarcam uma linha inteira, uma linha completa, em virtude das limitações da única parte da retina que é realmente útil para a leitura, ocupar apenas 15% do campo visual. Nosso olho consegue captar aproximadamente 12 caracteres. Este fato, testado e confirmado pelas descobertas das neurociências, abrange a ideia de que percebemos primeiro o todo para depois chegarmos nas partes menores. Próximo slide. O sistema de alfabetização Sclier Cabral traz a proposta de alfabetização estruturada em um tripé de conceitos, que são: primeiro, reconhecer a direção dos traços que diferenciam as letras entre si; segundo, dominar os valores dos grafemas, associando-os aos fonemas que representam; terceiro, utilizar as letras que realizam os grafemas dentro de palavras e estas em um texto. Esse tripé é embasado nas mais recentes descobertas das neurociências, as quais comprovam que o aprendizado ocorre de maneira sistemática, intensiva e quando a criança alcança uma certa maturidade cognitiva, linguística e emocional. Ela também demonstra que, para a aprendizagem da leitura possa ocorrer de maneira profunda e rápida, é necessário que sejam realizadas atividades sensoriais que ativam as diversas áreas da linguagem do cérebro e que despertam emoções positivas. Próximo slide. A metodologia de Leonor Sclier Cabral, que é apresentada em 2 livros, o livro do aluno, A Aventura de Vivi, e o livro do professor, Sistema Sclier de Alfabetização, vem apresentando bons resultados no processo de ensino-aprendizagem da leitura e da escrita. Leonor preza pelo argumento de que a linguagem funciona como um todo e que a criança vai perceber primeiro o todo para depois observar as pequenas partes. Segundo a autora, a alfabetização integral tem como pressuposto que o alvo é a educação plena do indivíduo, incluindo a cognição, afetos, sociabilidade, o físico e o estético.
Uma das causas do insucesso na escola, por parte dos alunos, é a dificuldade que eles enfrentam para se tornarem eficientes em leitura, e essa dificuldade torna-se um problema sério, pois o êxito nas demais disciplinas ou áreas de estudo depende do êxito em leitura, que é, de alguma forma, a espinha dorsal, a que dá sustentação para as outras matérias, para as outras disciplinas. Próximo slide. Boa noite. Então, vamos lá. A proposta Clear de alfabetização tem como base epistemológica as neurociências, centrado no campo da psicolinguística, prioriza, sobretudo, os conceitos voltados para a realidade psicológicas que não variam, como os traços que constituem as letras, os fonemas, e a noção de arquitetura neuronal, né, como já foi dito pelas minhas colegas. E aí são analisadas as principais dificuldades enfrentadas pelo alfabetizando durante o processo de aprendizagem, escrita, de leitura e escrita. E enquanto eu estava pesquisando também para a conclusão, eu vi que eles fizeram uma pesquisa sobre a eficiência desse método. E com a aplicação desse método, conseguiram alfabetizar com eficiência 74% das crianças que participaram da pesquisa. E aí eles justificaram o porquê dessa porcentagem. Foi que o percentual de aprendizagem não foi maior, porque esse processo não depende apenas de um método, mas de vários fatores que irão, de uma forma ou outra, influenciar os resultados. Dentro desses fatores, podemos citar a participação da família, a infraestrutura, a escola, a faixa etária, o termo de permanência da criança na escola, os problemas de saúde, entre outros. E esse método de alfabetização está apto para ser utilizado em redes de ensino. Agora, focando no slide com a conclusão, o método Clear engloba aspectos do método fônico e das teorias das neurociências, propondo, assim, uma alfabetização contextualizada e significativa. Mas a dificuldade é dar visibilidade ao método, já que para isso é necessário uma maior aproximação entre teoria e prática, o que pode ser estimulado pela formação continuada, como cursos de especialização, mestrado, doutorado, e etc. E aí o artigo ressalta a importância da qualificação do processo de ensino e aprendizagem da língua materna nas séries iniciais, a fim de que o aprendiz possa se desenvolver as condições necessárias e adequadas à sua inserção nos diversos espaços de letramento socialmente constituídos. Próximo slide, professora. E aí a gente finalizou com essa reflexão da autora, coordenadora desse método, né, Leonor Clear, que diz assim: sou tão apaixonada pelo que faço, por isso exagero no trabalho, e atualmente tenho um certo temor de não poder concluir aquilo que julgo absolutamente necessário para melhorar a alfabetização. E assim eu encerro a nossa apresentação, professora. Ok, concluíram, então. Parabéns para o grupo, com todas as questões da internet conseguiram, né, trazer um exemplo de um método que busca as tendências mais atualizadas. Não é? É um método global, mas vocês começaram dizendo que a alfabetização ela não se inicia na classe de alfabetização. É preciso a gente entender que a criança tem uma história anterior a essa classe, que na pré-escola, ou seja, na educação infantil, ou se ela vem do lar,
é muito, muito importante que a gente desenvolva com elas, né, essa noção fonema-grafema. Ou seja, que a gente oriente a criança, antes de chegar à classe de alfabetização, para os sentidos de como se grafa cada fonema. E que a gente desperte na criança essa capacidade, essa vontade de perceber os sons da nossa língua, os sons da língua que ela fala desde muito pequena, que ela aprendeu a ouvir e a falar desde muito pequena. Quando ela ingressa na classe de alfabetização, aí a gente vem com uma forma, quer dizer, esse método propõe uma forma de ensinar a escrita a partir dos textos. Ou seja, ele é analítico porque ele parte da parte maior, que tem sentido, que tem significado para a criança, contextualizando a criança naquilo que ela vai aprender. Não ensina as partes menores primeiro. Ela ensina, na classe de alfabetização, eles já começam com o texto, ensina o global, dando significado. Depois, ensinam as palavras dentro desse texto. E depois, as sílabas e os sons, os fonemas, as partes menores. Por isso, ele está em consonância com as teorias mais modernas, porque nessas teorias, inclusive a neurociência aponta, e todas as teorias que vocês citaram, né, mais atuais, dizem que a melhor forma da gente ensinar a alfabetização é partindo do todo, do texto, para chegar até o fonema. E que a gente precisa desenvolver essa relação grafema-fonema muito bem. A gente já viu isso muitas vezes, desde o semestre passado, que a gente estudou linguística, e que a gente, inclusive, fez essa distinção entre teoria e método. Então, esse método, pelo que vocês trouxeram, me parece realmente consonante com isso. Ele não está ferindo as teorias. Ele está dentro dessas teorias. É claro que, para afirmar isso com muita categoria, a gente precisava ver como é que é lá na... Eu não tenho nenhuma experiência que me mostre como é que ele funciona na prática. Mas uma coisa que é certa, que a gente já viu nos métodos fonéticos e nos fônicos, né, que começam pelo fonema, é a necessidade de preparação do professor. Então, realmente, falar em alfabetização, utilizando essas teorias e esses conceitos linguísticos no Brasil, é como ela terminou dizendo, vocês pegaram brilhantemente a frase dela. É um trabalho hercúleo, eu posso afirmar para vocês, que a gente ensinar professor a usar uma metodologia em consonância com as teorias mais atualizadas é um trabalho inglório quase, porque as pessoas têm muita dificuldade de compreender uma alfabetização que não é aquela tradicional que parte do vá-vai-vi-vó-vu, do lá-lé-li-ló-lu, do má-mé-mé-mó-mu. A verdade toda é essa, é muita resistência que a gente encontra.
Então, a Leonor Scliar, coitada, termina a fala dela, né? Vou ler de novo aqui para mim. Sou tão apaixonada pelo que faço, me identifiquei. Por isso exagero no trabalho e atualmente tenho um certo temor de não poder concluir aquilo que julgo absolutamente necessário para melhorar a alfabetização. Ela deve ser uma pessoa mais ou menos da minha geração que vem buscando e tem medo de morrer e não conseguir. Com certeza, eu também. Porque realmente há muita resistência da sociedade em geral e dos professores que resistem em aprender a fonética, a linguística, a entender Emília Ferreiro, que a gente vai ver daqui para frente, conceitos da Magda Soares, coisas que não são nem difíceis, sinceramente não é difícil entender, é pura resistência mesmo, porque quem quer faz, quem quer consegue, né? Muitas professoras com as quais eu venho lidando há muitos anos conseguiram, outras fugiram, foram embora, deram tchau, Kátia, não quero mais essa loucura, não quero aprender isso, não. Mas eu posso dizer para vocês, se você está aberto ao novo, se você está aberto a aprender uma forma nova de ensinar, e bancar isso com categoria, entendendo essas teorias e por que você está fazendo dessa forma e não de outra, você vai ter muito mais sucesso como alfabetizador, como alfabetizadora, do que essa grande maioria aí que tem no Brasil, que vem ensinando, que vem alfabetizando pessoas que depois não usam, não aprendem uma leitura, a gostar de ler, a gostar de escrever, né? Então, a partir de agora, as nossas aulas começam a instigar vocês com as visões mais atuais e preparar vocês para esse novo, não é? Porque a BNCC, ela traz isso, né? Isso que nós vimos hoje. É o que preconiza a BNCC. Quer dizer, todas as escolas no Brasil precisam se pautar por essa base nacional comum curricular, né? Ok? Andressa escreveu a se reinventar, pois não é um método a qual nós fomos ensinados. Por isso a resistência. Exatamente. Eu não fui ensinada nesse método. Mas, olha, com 1986, eu tinha 25 anos, né? Sei lá, eu era nova, igual a vocês. E aprendi o método construtivista, continuei estudando métodos. Então, se eu conseguir, né, com a minha inteligência normal, nada excepcional, se eu conseguir aprender esses conceitos, por que não vocês não podem conseguir? Por quê? Eu também fui alfabetizada até numa época. Puxa, eu não vou permitir, não, já são 25. Eu fui alfabetizada muito antes de vocês. Né? Eu tenho que dizer isso, dar meu testemunho aqui, né? A gente não vai para a igreja dar o testemunho, eu vou dar meu testemunho aqui. Se eu conseguir, que fui alfabetizada muito antes de vocês, com o método lá do Ivo viu a uva, etc., por que vocês não podem, que são muito mais jovens, né? Aprenderam depois. Quer dizer,
tiveram na faculdade várias disciplinas voltadas para a linguística, para ensinar vocês a questão da fonética, a mostrar como é importante a gente. Ana Clara, me desculpa, mas são 26. Deixa eu escrever aqui para ela. Então, a gente aprendeu hoje um pouco mais sobre a alfabetização, vista sob a ótica de muitas ciências hoje, né? E a gente não pode negar a ciência, nós fazemos ciência. Muitas de vocês estão escrevendo ciência, estão fazendo seus TCCs, isso é ciência. O que é ciência? É justamente a gente escrever algo novo ou não, pode ser até algo que alguém já escreveu, mas interpretando pesquisas que foram a campo e viram como aquilo se dá na prática, como a criança aprende, como a criança realmente tem um desenvolvimento de alfabetização da melhor forma possível, ou seja, se torna um escritor. Todo o trabalho de alfabetização que não leva a criança a ser escritora não é um trabalho eficaz. Ela pode não começar sendo escritora na classe de alfabetização, mas a classe de alfabetização prepara de uma forma que ela vai acabar sendo. Ela vai conseguir escrever não copiando mais, mas tendo as ideias próprias, mesmo que a partir de outras ideias. Isso é lícito, né? Vocês estão escrevendo TCCs, vocês leram artigos de várias pessoas com ideias de outras pessoas para poder, né, formar um pensamento e escrever o pensamento de vocês, sem cópia. Né? A única coisa que vocês fazem é citar um ou outro. Poxa, esse cara escreveu tão bem que eu não consigo reescrever o pensamento dele. Eu tenho que botar o pensamento dele porque está muito bem feito. Ok, isso é lícito, mas você cria o seu pensamento. Você é o escritor do seu trabalho, não é? Então, para chegar a essa excelência, é preciso que o professor da classe de alfabetização faça o seu trabalho muito bem feitinho, né? Muito corretinho, para ele poder chegar a essa excelência, porque senão vai ser, como a Leonor diz, um analfabeto funcional, ou seja, ele lê, mas não compreende o que lê. Ele não usa a leitura e não usa a escrita em benefício próprio, da própria vida. A gente não quer formar pessoas que sejam levadas por outras pessoas. A gente quer formar pessoas autônomas, com pensamento próprio, que ouvem tudo que está ao seu redor, mas selecionam e escrevem aquilo que realmente pensam. É isso que a classe de alfabetização precisa iniciar, né? É o primeiro ano do ensino fundamental e ela precisa fundamentar realmente isso na ideia da criança. Eu sou o escritor das minhas ideias, eu tenho essa capacidade. É isso que o Fundamental, as séries iniciais, faz. E é isso que vocês estão aprendendo a fazer. Lá na educação infantil, desenvolver as noções bases, principalmente essa noção fonema e grafema, como se escreve. Não escreve para lá, esse traço não é para cá, esse traço é para lá. Ok? Tudo bem? Alguma pergunta para o grupo? O grupo foi muito bem hoje, se apresentou muito bem, parabéns.
Obrigada, professora. Valeu, pessoal. Alguma pergunta para o grupo? Alguma pergunta sobre o método? Se o grupo não puder responder, eu vou tentar responder também. Apesar de não ser um método que eu tenha experiência, pelo que eu li, realmente ele se encaixa direitinho. A Leonor tem razão. Ela fez um método que está de acordo com as teorias mais recentes, sim. Alguma pergunta? Ficaram dúvidas? Não? Eu vou parar a gravação, então, para a gente se despedir melhor, tá bom?